És incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Ó, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Ó, eu sou Teu, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, igualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo.
Senhor Deus, eu creio, Pai, que o Senhor nos dá a direção em nossas vidas. O Senhor nos ensina como construir, Pai. O Senhor é o nosso firme fundamento. Mas somos nós que decidimos o que vamos construir em nossas vidas. Porque o Teu amor nos dá essa liberdade, Pai, de construir aquilo que nós escolhemos. E Deus, quando nós estudamos a Tua palavra, nós escolhemos construir o Teu reino aqui na terra. Por isso, Deus, nós estamos aqui nos dedicando, nos esforçando, Pai, em conhecer mais do Senhor, em pegar mais desse subsídio, mais desse material e construir em nós o Teu reino, e construir na nossa casa, na nossa família, o Teu reino, e construir em nossas vidas o Teu reino. Pai, abençoa, Pai, a Tua palavra, abençoa, Senhor, o estudo de Ageu, o estudo do início de Zacarias, que o Senhor possa falar aos nossos corações, que os nossos corações estejam abertos, atentos, para ouvir a Tua voz, para seguir a Tua vontade, para fazer o Teu querer, Senhor. Trabalha em nós com a Tua palavra, com o Teu Espírito Santo, com a Tua presença, Pai. Te agradecemos e oramos tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos lá, que hoje tem bastante coisa para falar, né? Só para dar uma direção para vocês, no meu planejamento a gente está assim, né? Hoje a gente vai fazer Ageu, terminar Ageu, que é 2 capítulos só, e depois a gente vai fazer Zacarias, mais 2 capítulos. Aí começa um estudo de Zacarias até domingo, né? A leitura de Zacarias vai até domingo, e na segunda-feira, que eu falei para vocês que é um feriado, que eu estou falando para vocês que o pastor Joel vai descansar, né? E aí não vai ter, né? Mas aí o que eu vou fazer? A segunda-feira, o domingo seria o dia do Malaquias, e acaba os profetas menores, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou transferir, Malaquias seria na segunda-feira do feriado. Eu vou transferir o Malaquias para sábado, para a gente poder fazer o Malaquias e terminar junto. E aí o Zacarias você vai terminar de ler sozinho, né? E aí, então, ó, vamos lá. Hoje é Ageu e o início de Zacarias. Sexta, a gente faz Zacarias normal, de 6 a 8. No sábado, a gente faz Malaquias. E aí fica para vocês fazerem a leitura do Zacarias 9 a 11 e do Zacarias 12 a 14. Mas para a gente poder fechar os profetas menores, tá? Então, sábado, a gente vai estudar Malaquias para terminar os profetas menores, para terminar o Velho Testamento. E aí, na terça-feira, começa Mateus. Mas terça-feira não é dia de devocional. Então, vocês leem Mateus e eu vou dar a introdução de Mateus mais o capítulo 5 ao 7 na quarta-feira normal. Tá bom? Deu para entender a logística do negócio? Bagunça, né? Pastor só bagunça. Vamos lá, então. A gente vai começar com Ageu hoje. Ageu é um livro bem curtinho, mas é um livro muito bom da gente pensar, e tem muita coisa importante para a gente olhar no livro de Ageu, tá? O nome Ageu significa festivo, significa aquele que participa da festa. Na verdade, dizem aqui os comentaristas que, lembra que Israel, que o povo de Deus, eles têm muitas festas, né? É festa dos pães asmos, é festa dos tabernáculos, é festa da Páscoa, é festa das primícias, é festa da semana. Tem várias festas. E o Ageu nasceu em uma dessas festas. E aí, por isso que o nome dele é festivo, né? Então, ele é um profeta que nasceu em meio às festas. Por isso, talvez, o nome dele seja essa questão do festivo. O Ageu, a gente tem pouca informação sobre ele, mas pelo que a gente lê no livro dele aqui,
ele é contemporâneo de Zorobabel. Zorobabel foi aquele responsável por reconstruir o templo depois do exílio, né? Então, essa carta de Ageu, aliás, Ageu, Zacarias e Malaquias foram escritos depois do exílio, né? Então, assim, ele é um profeta pós-exílio. É provável, não, Ageu e Zacarias, eles encorajaram, então, esse período que o povo voltou do exílio e veio para Jerusalém de novo. Então, o Ageu e o Zacarias, que viveram praticamente na mesma época, a gente vai ver até que as cartas elas têm um conteúdo muito semelhante em relação a essa questão, né, da volta do exílio. Eles trazem, o teor da mensagem deles é de encorajar os judeus à volta do exílio, e eles também encorajam os judeus a reconstruírem o templo, né? Então, assim, a gente precisa pensar que eles estão vivendo num tempo onde os judeus estão voltando do exílio por decreto do rei Ciro. Então, vamos lembrar que os babilônios, eles tomaram conta de Israel, de Jerusalém, de Judá, foram levados como cativeiros, ficaram 70 anos no cativeiro da Babilônia, e agora eles estão voltando porque o rei da Síria, o rei Ciro, invadiu e tomou conta de tudo. E porque ele tomou conta de tudo, então o que acontece é que o rei Ciro fez um decreto para que o povo de Israel, o povo de Judá, voltasse para sua terra. Só uma coisa interessante, né, pessoal? Até agora, a gente não chamava o povo de Deus de judeus, né? Eles começaram a ser chamados de judeus depois do exílio. Então, depois do exílio é que os judeus começam a ser chamados de judeus. Até lá, eles eram israelitas, aí cada um na sua tribo, né? Mas, assim, agora todos eles são chamados de judeus. Inclusive, hoje, a gente conhece eles como judeus e não como simplesmente israelitas. A gente não chama eles de israelitas, a gente chama eles de judeus. Então, do pós-exílico em diante, todo mundo chama o povo do Egito, de Deus, ali das 12 tribos de judeus, tá? Então, é o início da reconstrução do templo. A mensagem do Ageu, ela, olhando para o texto dele, para o livro dele, a gente tem aqui 4 mensagens dentro do livro de Ageu. E essas 4 mensagens, elas se iniciam assim: assim diz o Senhor dos Exércitos. E aí ele começa a falar. Então, essas 4 mensagens, elas começam com essa frase, que seria o capítulo 1, versículo 2, o capítulo 2, versículo 1, o capítulo 2, versículo 10 e o capítulo 2, versículo 20. Então, assim, essas mensagens, elas estão sempre começando com isso. Por que isso é importante e relevante para nós? Porque quando alguém no Velho Testamento começa a falar assim diz o Senhor dos Exércitos, é porque essa pessoa, ela teve uma autorização e ela tem a autoridade de Deus para falar alguma coisa. Então, isso é importante? Sim, isso é muito importante. Por quê? Porque se o que ele está falando agora, o que ele vai falar na sequência, é algo que veio de Deus para o povo de Israel. Então, a gente tem que prestar atenção nessa questão e ter isso em mente, de que Deus é que está falando com a gente e com o povo. Então, a mensagem de Ageu, ela tem um teor de um chamado ao arrependimento e a luz, né? E trazer luz para o entendimento, para as maldições, para os castigos, né, de Deus sobre o povo, né, que desobedeceu. Aqui a gente tem promessas de maiores bênçãos no templo e do Messias. E uma coisa interessante é que só no livro de Ageu aparecem 14 vezes a expressão o Senhor dos Exércitos, né? O Senhor dos Exércitos é uma expressão que aparece 14 vezes no livro de Ageu. Mas somando o livro de Ageu, o livro de Zacarias e o livro de Malaquias, aparece mais de 90 vezes essa expressão, o Senhor dos Exércitos. Então a gente vai ver várias vezes essa expressão, o Senhor dos Exércitos, nesses 3 últimos livros.
A mensagem de Ageu, ela vinha muito por conta da indiferença do povo em reconstruir o templo, que era um reflexo da indiferença do povo pela busca pela presença de Deus. A gente vai ver isso logo no começo do capítulo 1, daqui a pouco eu volto para esse ponto. Mas a gente também vê que nessa mensagem de Ageu, Deus, ele desperta o povo para que o povo comece a obedecer. Então, a obediência, mais uma vez, olha só, pessoal, que interessante, né? A obediência do povo de Deus em seguir o caminho do Senhor vem de uma manifestação de Deus nas nossas vidas. Ou seja, pela nossa própria vontade, nós não obedeceríamos a Deus. Mas porque Deus agiu nas nossas vidas, nós obedecemos a Deus. Então, eu digo para você, é mérito seu que você está obedecendo a Deus? É mérito seu que você está fazendo as coisas de Deus e buscando a palavra de Deus? Não. É mérito de Deus, porque foi Deus que nos deu essa vontade, esse coração obediente para que nós pudéssemos buscar a Ele, né? Então, é interessante a gente ver essa ação de Deus nas nossas vidas. E Deus, a mensagem está dizendo que Deus está agora com o seu povo, como esteve com o povo quando o povo saiu do Egito, né? E Deus faz essa promessa que ele renovaria a aliança dele com o seu povo. E assim, o livro de Ageu também traz a ideia do Messias que trará paz, prosperidade ao povo de Deus. E isso está escrito no capítulo 2, versículo 9, né? A glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar estabelecerei paz, declara o Senhor. Quem estabelecerá paz? O Messias. O Messias vai ser aquele que vai estabelecer paz. E assim, quando você lê no hebraico, você lê a palavra shalom, né? E a palavra shalom não é simplesmente paz no sentido de ausência de guerra. É que uma definição nossa de paz é ausência de guerra. Mas o shalom de Deus é muito mais do que paz. O shalom é paz, é prosperidade, é segurança, integridade, né? Tudo isso é shalom, a presença de Deus, a graça de Deus, tudo isso é o shalom. Então, é muito simplório, na verdade, a tradução que fizeram na Bíblia, dizendo o seguinte: neste lugar estabelecerei a paz. Não, é muito mais do que paz. Quando você fala de shalom, é muito mais do que paz. Paz é um décimo, sei lá, é um pedacinho do que significa shalom, né? Então, shalom é muito mais do que isso, tá bom? Então, vamos lá. O esboço do livro é o seguinte. O livro de Ageu, então, ele vai se dividir em 4 partes. Por quê? Porque a gente tem 4 mensagens. Então, as 4 mensagens, elas vão tá sendo expostas agora. Vamos lá. Vamos começar com as mensagens e aí a gente já vai fazendo o esboço e, ao mesmo tempo, a gente já vai lendo juntos e estudando esses textos. Então, a primeira mensagem, ela é todo o capítulo 1. Ela é dividida em 2 partes. A primeira parte vai do versículo 1 ao 11, que fala sobre a indiferença e a pobreza do povo. Vamos prestar atenção no texto que diz assim: no primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote, Josué, filho de Jeozadak, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, esse povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam.
bebem, mas não se satisfazem, vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe o salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levam. Subam o monte para trazer madeira, construam um templo para que eu me alegre nele, seja glorificado. Assim diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com um sopro. E por que o fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho, e a terra deixou de dar o seu fruto. Os campos nos montes. Provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Então, primeiro bloco da primeira mensagem, ela traz a ideia de que o povo está vivendo uma pobreza e, ao mesmo tempo, o povo está investindo na coisa errada. Você já se sentiu investindo em coisa errada? Sabe quando você gasta dinheiro com uma coisa que não vai te levar a nada? Parece que é uma bolsa furada, sabe? Você vai botando dinheiro naquela bolsa e o dinheiro vai caindo e vai indo embora. De repente você abre aquela bolsa e você percebe que não tem nada. Na verdade, o que a Bíblia está falando aqui é o seguinte, pessoal. Não é nada contra a tua casa, tá, pessoal? Você pode cuidar da tua casa, você pode deixar a tua casa linda e maravilhosa, não tem problema nenhum. Mas será que você está investindo na coisa certa? O que a palavra de Deus está falando aqui é algo muito importante. Ele está falando assim, olha, se você quer investir em algo que vai te trazer um retorno eterno, investe no reino de Deus. A palavra está dizendo aqui que o povo, depois do exílio, eles não se preocuparam com o templo. Só que existe uma questão aqui importante. A indiferença do povo em reconstruir o templo é o reflexo da indiferença do povo em buscar a presença de Deus. Então, vamos lá. Vamos pensar o seguinte. Para você mostrar que você se importa com Deus, que você quer mais de Deus, que você se compromete com Deus, você vai levar as atividades da igreja a sério. Você entende o que eu estou falando? Na verdade, assim, quando você... A igreja não precisa, assim eu penso, né? Que a gente não precisa ter dedicação total na igreja. Aliás, ninguém paga você para você fazer alguma coisa na igreja, ninguém te dá salário para você fazer alguma coisa na igreja, mas eu penso que a minha dedicação em relação à minha igreja, a minha devoção em estudar a palavra, em participar das atividades da igreja, em ajudar na reconstrução, na reforma da igreja, nós estamos num período de reforma, a nossa disposição em servir como professor de escola dominical, em pregar para as crianças, em tocar, em ajudar a limpar a igreja, essa dedicação física que a gente faz para a igreja, demonstra para nós a nossa dedicação espiritual para o nosso Senhor Deus. Então, assim, se você só está investindo em você mesmo, só está investindo na sua casa, e quando a igreja, a liderança fala, puxa, a gente precisava de uma ajuda na igreja, você fala, não, alguém vai dar um jeito aí, não tem problema. Vou fazer só o que eu quero, vou alimentar só o que eu gosto. Então, quando a gente faz isso, a gente está mostrando, na verdade, fisicamente, que espiritualmente nós estamos indiferentes para com as coisas do Senhor. Então, por exemplo, a nossa igreja está em reforma, né? Nós estamos num templo novo, nós estamos num prédio novo, nós estamos vivendo um tempo novo, né? E aí,
o pastor Daniel estava explicando isso para algumas pessoas. Puxa vida, quando a gente se investe na igreja, na verdade nós estamos investindo em algo eterno. Nós estamos investindo em algo do reino, né? Isso aqui, imagina, tá bom, poxa, é só uma pintura na parede, mas o que uma pintura na parede vai fazer de diferença para a eternidade? Porque aquele lugar vai ser usado para transformar vidas para a eternidade. Ali é a presença de Deus. Então, um membro da nossa igreja, foi batizado na nossa igreja, ele ouviu isso e pensou, puxa, eu quero me dedicar ao Senhor, eu quero conhecer mais do Senhor. Então, o que eu vou fazer? Eu quero me dedicar em alguma coisa nessa reforma. E aí o camarada foi lá e comprou o fogão industrial da nossa igreja, super caro. E ele não tá super bem de vida assim, né? Mas ele fez isso por quê? Porque ele, de uma certa maneira, entendeu que a devoção, a dedicação dele em relação ao físico lá na igreja representa, de certa maneira, o nosso investimento espiritual em Deus. Como que a gente sabe disso? Através das ofertas. E ninguém aqui vai ficar julgando e avaliando quanto que você dá de oferta. Ninguém vai. Mas quando eu coloco a minha oferta ali, eu estou falando assim, puxa, essa dedicação, isso que eu estou dedicando é para dedicar ao meu Senhor. Por isso que a gente sempre fala, se você oferta com alegria, faz isso com alegria. Porque Deus não quer nada, ninguém emburrado dando coisa para ele, né? Porque vai mostrar, na verdade, o que você tem no seu coração para ele, não para mim, não para a liderança da igreja. A gente não liga para quanto que você dá, né? Então, assim, eu lembro que tem uma caixa de oferta que eu até pedi para as pessoas colocarem uma almofada lá dentro, porque uma vez um menino foi lá e ele foi jogar uma moeda e ele estava torcendo para não fazer barulho. E quando ele fez um barulho assim, ele, ai meu Deus, todo mundo ouviu que eu só dei uma moeda, né? Mas não importa a quantidade. O que importa é quanto que você tem se dedicado para a obra. Quanto que você tem se dedicado fisicamente para Deus. Isso expressa o seu valor para as coisas espirituais de Deus. Então o povo, Deus está falando aqui, olha, o povo, ele planta, mas ele está sempre passando fome. Por quê? Porque eles não estão investindo na coisa certa. O povo tem uma bolsa furada porque toda vez que eles gastam dinheiro com essas coisas não retornam em bênção na vida deles. Então, invista naquilo que vai trazer bênção na sua vida. Ontem mesmo um primo meu me ligou e falou assim, ô Joel, eu lembro que você falou uma frase numa pregação. Eu falei, camarada, mas essa pregação já faz quase um ano. Ele falou, não, mas eu sempre lembro dessa mensagem. E ela falava mais ou menos assim, de investir na eternidade, de plantar árvore. Eu falei, já sei que frase que é. Aí eu falei para ele, a frase é o seguinte, se a sua visão é para daqui 10 meses, plante trigo. Se a sua visão é para daqui 10 anos, plante árvores. Mas se a sua visão é para a eternidade, plante homens. Então, o que acontece? Nós precisamos investir em pessoas, porque as pessoas vai ser um investimento eterno. Talvez você não veja muitos resultados imediatos, mas você vai ver um resultado eterno. Pessoas sendo salvas e pessoas salvando outras pessoas para que elas também sejam salvas. Vamos lá, a segunda parte da primeira mensagem, então, é a resposta do povo, é o arrependimento do povo, que vai do versículo 12 ao 15. E ele diz assim, Zorobabel, filho de Sealtiel, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadac, e todo o restante do povo, obedeceram à voz do Senhor e o seu Deus por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara. E o povo temeu o Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe esta mensagem ao Senhor para o povo. Eu estou com vocês, declara o Senhor. Assim o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadac,
e todo o restante do povo, e eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, do seu Deus, no 24º dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario. Então a gente vê aqui que houve uma resposta em relação a essa palavra dura que o profeta trouxe. O profeta trouxe uma palavra dura, falando assim, olha, vocês estão embelezando as suas casas, mas não estão se dedicando e investindo no reino, que é a igreja, que é o templo. E aí o pessoal se tocou, obedeceu a Deus e mudou de atitude e começaram a edificar o templo. Aí vem a segunda mensagem. A segunda mensagem do Ageu começa no versículo 1 e vai até o versículo 9 do capítulo 2. E ele vai falar vai a respeito de que o templo maior de Deus e as suas bênçãos. Qual que é o templo maior de Deus? Vamos lá. Ele diz assim, no 21º dia do 7º mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu. Pergunte o seguinte ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, o restante do povo, e ao restante do povo. Quem de vocês viu esse templo em seu primeiro esplendor? Comparado a ele, não é nada o que vocês veem agora. Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque. Coragem ao trabalho. Ó povo da terra, declara o Senhor. Porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos Exércitos. Esta é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Meu espírito está entre vocês, não tenham medo. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Dentro de pouco tempo farei tremer o céu e a terra e o mar e o continente, e farei tremer todas as nações das quais trarão para cá os seus tesouros e enchei esse templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos Exércitos. Agora, deste novo templo será maior do que o antigo, diz o Senhor. A glória deste novo templo será maior do que do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. Esse lugar estabelecerei paz, declara o Senhor dos Exércitos. Então, aqui Deus está fazendo uma pergunta para o povo. E alguns comentaristas dizem que Zorobabel é a figura do Messias aqui na história do Ageu, né? E é interessante que o Deus, através de Ageu, está falando para as pessoas assim, coragem ao trabalho. E eu acho que essa frase é a chave desse livro. Coragem ao trabalho, né? Às vezes a gente desanima, às vezes a gente acha que já está cansado, às vezes a gente acha que não vai ajudar, não vai prestar muito. O que é a minha força se tem um monte de jovem trabalhando, né? Eu acho que às vezes a gente se sente sem função, né? E eu queria dizer para vocês que o nosso Deus, ele gosta de surpreender, ele gosta de usar as coisas fracas para envergonhar as fortes. Você entende, pessoal? A força do que a gente faz não vem simplesmente da força física ou da capacidade intelectual. Se você confia em Deus, Deus pode fazer coisas grandiosas através de você. É você que não acredita. Sabe por quê? Porque você olha para o espelho. E quando você olha para o espelho, você fala, não, já passei da idade. Não, eu não tenho força para fazer isso. Não, eu não consigo mais. Pior quando a pessoa fala assim, eu não tenho mais paciência para isso. Aí o negócio fica mais perigoso, porque a pessoa já não quer fazer, entendeu? Mas eu penso o seguinte, pessoal, eu penso que Deus, ele surpreende. Deus, ele usa pessoas fracas para envergonhar as fortes. E o que eu entendo é que Deus, ele uma coisa muito interessante é o seguinte, né? Deus está perguntando aqui, você viu o templo de Salomão? Eles não viram porque eles ficaram 70 anos no cativeiro. Quando eles voltaram, provavelmente toda a geração de Salomão já devia ter morrido, né? Então, assim, eles não vão lembrar de como era. Mas Deus lembra porque estava escrito e porque a gente sabe dos relatos, né? De como foi escrito. Por isso que quando você lê Crônicas e Reis, eles falam assim,
Esta história está escrita no livro dos reis de não sei o quê. Por quê? Porque ficou relatado. E a glória, pessoal, existe alguma coisa parecida com a glória do Templo de Salomão? Pessoal, era muita riqueza, era muita riqueza, era muita prosperidade, muita prosperidade. E agora a gente está falando de um templo que está totalmente destruído e que está sendo reconstruído com os cacos que sobraram do templo destruído e com uma certa ajuda que o rei Ciro está enviando para eles reconstruírem. Aí eu pergunto, você acha que a glória desse segundo templo vai ser maior do que a glória do primeiro templo? Vai! Sabe por que vai, pessoal? Sabe por quê? Porque a glória do Senhor não depende de coisas físicas. A glória do Senhor depende da presença dele nas nossas vidas. Deus não está falando aqui de uma glória física. Ele não está falando aqui de uma glória de ouro, de prata, de pedras preciosas, de coisas chiques, de pisos de mármore italiano, de paredes pintadas com fios de ouro. Não. Deus está falando aqui que a glória do segundo templo será maior do que a glória do primeiro templo, porque a glória de Deus não é de coisas materiais e terrenas, mas é de coisas eternas. A glória do segundo templo é uma glória que vem carregada da presença de Deus. E não só de ouro, prata. O que é ouro, prata para quem criou o mundo? Então, assim, esse templo não vai ser bonito igual o outro. Esse templo não vai ser majestoso como o outro, que tinha pedras preciosas no cimento que grudava um tijolo no outro. Não vai ter, porque eles não têm mais pedra preciosa, eles não têm mais aquela quantidade de ouro, eles não têm aquele ouro que veio da rainha de Sabá, eles não têm o ouro que veio de Ofir, eles não têm mais a quantidade de prata, de bronze para fazer os utensílios, as bacias, eles não têm. Mas eles têm algo que é muito maior do que a glória do primeiro templo, que é o quê? A presença de Deus. Mais uma vez, você precisa entender que muito mais importante do que as coisas físicas é a presença de Deus nas nossas vidas. Talvez você achava que antigamente você tinha uma vida boa com Deus, mas agora é o segundo templo. Agora você já não tem mais tanta agilidade. Agora você já passou da metade da sua vida aqui na Terra. Agora você talvez pense assim, nossa, eu não tenho minha energia como eu tinha antes. E tudo isso é o ouro, é a prata, pessoal. Mas agora Deus quer trazer uma glória ainda maior, um esplendor ainda maior na sua vida. Através do quê? Da presença de Deus na sua vida. Para de olhar no espelho e começa a olhar para a eternidade. Para de olhar para o espelho e começa a olhar para Deus e falar, Deus, eu quero ser cheio da tua presença na minha vida. Só a gente não vai acabar hoje. Vamos lá, então assim, então aqui nessa segunda mensagem, né, a gente está vendo aqui que essa segunda mensagem do 1 ao 9, ela divide em duas partes. Do versículo 1 ao 5, ele está trazendo um encorajamento pela promessa, pela presença de Deus. É um encorajamento pela presença de Deus. E do versículo 6 até o 9, ele está falando pela promessa das bênçãos de Deus na vida desse povo que está reconstruindo o templo. E aí começa no versículo 10 até o versículo 19, começa a terceira mensagem. E o título da terceira mensagem é a bênção de Deus para um povo corrompido. Olha só o tema, é a bênção de Deus para um povo corrompido. E ele também se divide em duas partes. A primeira parte é a causa da sua corrupção. É do versículo 10 ao 14. Diz assim, no 24º dia do 9º mês, no segundo ano do reinado do rei Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu. Assim diz o Senhor dos Exércitos.
faça aos sacerdotes a seguinte pergunta sobre a lei. Se alguém levar carne consagrada na borda das suas vestes, e com elas tocar num pão, ou em algo cozido, ou em vinho, ou em azeite, ou em qualquer comida, isso ficará consagrado? Os sacerdotes responderam não. E em seguida perguntou a Ageu, se alguém ficar impuro e tocar num cadáver e depois tocar em alguma dessas coisas, ela ficará impura? Sim, responderam os sacerdotes, ficará impura. Deixa eu ver até o 14. Ageu transmitiu essa resposta do Senhor. É o que acontece com esse povo, com essa nação. Tudo que fazem e tudo que me oferecem é impuro. Então vamos lá, deixa eu explicar para vocês essa ideia, né? Então, ó, a questão é o seguinte: a pureza não pode ser transferida. A pureza, que é a purificação, tornar as coisas puras. Então, assim, por exemplo, eu sou puro, né? Vamos dizer assim, eu me purifiquei no Senhor, Deus me purificou e eu tô puro. Se eu encostar numa coisa impura, aquela coisa impura vai ficar pura ou eu que tô puro vou ficar impuro? É claro, eu que tô puro vou ficar impuro. Então, o que ele está falando é o seguinte: a pureza não pode ser transferida. O que pode ser transferido é a impureza. A impureza pode ser transferida. Então, assim, olha só que interessante, né? Então, assim, a pergunta é a seguinte: você toma banho, tá super limpinho, tá sem vírus nenhum, aí de repente você vê uma pessoa com vírus. A pergunta é, se eu tocar nessa pessoa com vírus, ela vai ficar pura sem vírus? Não. Você que está limpo vai pegar a impureza da pessoa que está com vírus. É só isso que a visão está trazendo. E essa lição traz o que para nós? Traz o seguinte: a impureza é fácil de transmitir. O pecado é fácil de transmitir. É muito fácil de você ser contaminado pelo pecado na sua vida. Uma pessoa vem para você e fala assim: menina, você não sabe da maior. Vem com uma daquelas fofocas contra o líder da tua igreja. Vem assim: menina, você não sabe da maior, do que ele falou no último dia. Aí você fala assim: sério? O quê? Aí quando você fala o quê? Você está se contaminando com o pecado da pessoa. Você entende que é mais fácil você se tornar impuro do que você se tornar puro. Então, o que acontece? O que o profeta está falando aqui? Ele está falando aqui que o pecado é transmitido facilmente, mas a pureza só pode vir de um lugar. Só pode vir da presença de Deus. É só Deus que pode purificar os nossos corações. É só Deus que pode curar as nossas feridas e as nossas vidas. É só Deus que pode limpar o nosso coração. E uma vez que nós somos limpos, nós temos que cuidar para que nós mantenhamos o nosso coração limpo. E a gente tome cuidado porque o pecado é facilmente transmitido. Queridos, tem gente que eu conheço que tomou todos os cuidados, que anda de máscara, que ficou em casa, que só saiu para fazer compra no mercado, que usava luva quando ia fazer feira, que limpava o sapato, que trocava de roupa quando entrava em casa e pegou Covid. Aí você fala assim: poxa, a pessoa tomou todos os cuidados e pegou Covid. Por quê? Porque é mais fácil você se tornar impuro. Porque é impossível você transmitir pureza. Ah, não, eu vou encostar no pastor, porque se eu encostar no pastor eu vou ficar puro. Vai nada! Vai nada! Você entende? A gente não pode transmitir pureza. A gente só pode transmitir pecado. A pureza, a única maneira de você conseguir a pureza é 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda iniquidade, de toda injustiça. A pureza só pode vir através de Deus. Vamos lá, a segunda parte da terceira mensagem, então, vai do versículo 15 ao 19, que ele fala dos resultados da sua corrupção, que seria a maldição, mas que haveria uma restauração na bênção. Por isso que o título é A Bênção de Deus para um Povo Corrompido. Existe esperança para todas as pessoas. Todas as pessoas podem ser transformadas. E aí ele diz assim: agora prestem atenção, hoje em diante, reconsiderem,
Em que condições vocês viviam antes de que se colocasse a pedra sobre pedra no templo do Senhor? Quando alguém chegava a um monte de trigo procurando 20 medidas, havia apenas 10. Quando alguém ia ao depósito de vinho para tirar 50 medidas, só encontrava 20. Eu destruí o trabalho das mãos de vocês como mofo e ferrugem, granizo, mas vocês não se voltaram para mim. Declara o Senhor: a partir de hoje, o 24º dia do 9º mês, atentem para o dia em que os fundamentos do templo do Senhor foram lançados. Reconsiderem, ainda há alguma semente no celeiro? Até hoje, a videira, a figueira, a romeira, a oliveira não têm dado fruto, mas de hoje em diante abençoarei vocês. Então, mesmo no meio de um povo corrompido, se eles ouvirem a minha voz, se eles se arrependerem dos seus pecados, Deus vai trazer prosperidade e bênção. Eu abençoarei vocês se vocês se voltarem para os meus caminhos. Mas tem uma condição aqui, né, pessoal? Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. A bênção não vem simplesmente porque eu quero, ou porque eu li que Deus vai abençoar, então Ele tem que me abençoar. Não, nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos reconstruir, nós precisamos nos dedicar na obra, nós precisamos mostrar fisicamente que espiritualmente nós somos compromissados e dedicados ao Senhor. E se você é uma pessoa compromissada e dedicada ao Senhor, você não vai perder um culto na sua igreja, você não vai chegar atrasado na sua igreja, você não vai fazer corpo mole quando tiver que servir ao Senhor, você não vai fazer corpo mole quando a gente orar pelos doentes, você não vai fazer corpo mole quando tiver que louvar e adorar o Senhor e buscar na tua palavra. Porque o meu compromisso espiritual com Deus, ele é refletido no meu compromisso físico com Deus. O batismo, pessoal, o batismo não salva ninguém. Não é porque você foi batizado que você vai ser salvo, mas o batismo é uma concretização física de uma decisão espiritual que eu fiz no meu coração com Deus. Ninguém se converte na hora do batismo. Você já se converteu. E aí no batismo você expressa fisicamente aquilo que você decidiu espiritualmente na sua caminhada com Deus. Muito bem. E aí vem a quarta mensagem, que começa do versículo 20 até o versículo 23 e também é dividido em duas partes. O tema desse bloco é as promessas para Zorobabel, ou a vitória de Deus para o povo, né? E aí ele diz assim: a palavra do Senhor veio a Ageu pela segunda vez no 24º dia do 9º mês. Diga a Zorobabel, governador de Judá, que eu farei tremer o céu e a terra. Derrubarei os tronos e destruirei o poder dos reinos estrangeiros. Virarei os carros dos seus condutores, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, cada um pela espada do seu companheiro. Então a gente vê aqui que é a promessa de que os inimigos serão derrotados e que nós viveremos em vitória. E termina na entronização. O versículo 23 diz assim: naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, eu tomarei meu servo Zorobabel, filho de Sealtiel, declara o Senhor, farei de você um anel de selar, porque o tenho escolhido, declara o Senhor dos exércitos. E esse anel de selar, na verdade, é o quê? É a aliança que está sendo renovada. A aliança de Deus, que ele faz uma aliança, renova uma aliança com as nossas vidas. Amém. Vamos lá, vamos para Zacarias. Zacarias, então, a gente vai começar o livro de Zacarias. O livro de Zacarias é muito interessante. Zacarias é considerado o Apocalipse do Velho Testamento, né? Eu falei para vocês que o livro de Daniel é o Apocalipse do Velho Testamento, mas na verdade o Zacarias ainda mais o livro de Apocalipse do Velho Testamento. E eu quero trazer uma coisa para vocês, né? Porque sempre que a gente ouve a palavra Apocalipse, a gente entende como o fim do mundo, né? Apocalipse, daí a gente pensa, nossa, o mundo vai acabar, né? Não. Na verdade, a palavra Apocalipse, a ideia do Apocalipse na Bíblia, na verdade é a palavra esperança. Esperança. Por quê, pessoal? Eu já falei isso para vocês, mas quando você
quando você olha a justiça de Deus, o juízo de Deus, então você tem dois pontos de vista. Para aqueles que estão longe de Deus, o juízo de Deus é maldição e é final do mundo, não é verdade? Para quem está longe de Deus, é claro, eles vão perecer e eles vão morrer espiritualmente e vão queimar no inferno, vamos dizer assim, né? Pela palavra mais dura e seca e radical. Aí eu penso o seguinte: você olha uma coisa, essa coisa ela é o juízo de Deus. Pela perspectiva dos que estão longe de Deus, é maldição e destruição final do mundo. Mas na perspectiva daqueles que são remanescentes de Israel, na perspectiva daqueles que são o povo de Deus, que tem se buscado santidade e buscado a salvação em Jesus Cristo, para nós o Apocalipse é o quê? É esperança. A nossa esperança está em Deus. Então, assim, eu pergunto para você, né? E você que já teve medo do final do mundo, pessoal, cristão de verdade, que conhece a palavra de Deus, não tem medo do final do mundo. O final do mundo, na verdade, é a nossa esperança de vida eterna com Deus. Ai, meu Deus, o final do mundo está chegando. Ai, meu Deus, o anticristo. Ai, o anticristo vai vir. Ele vai fazer alguma coisa contra mim. Não, pessoal. O final do mundo, para quem é crente, é a esperança da vida eterna. E eu penso até, pessoal, que a gente devia reavaliar a nossa perspectiva sobre a morte. A gente tem muito medo da morte. A gente se compadece demais com a morte. É certo. A gente perde alguém que a gente ama, dói demais. É certo. Mas se você pensar que a morte, no final das contas, ela traz esperança para nós. Porque foi o tempo que Deus me deu aqui na Terra para viver. E porque Deus me deu esse tempo aqui na Terra para viver, eu tenho que viver bem. Eu não posso viver com remorso daqueles que morreram. Eu não posso viver preso na dor do passado. Eu tenho que viver meu presente. Eu tenho que projetar o meu futuro. Então os verdadeiros crentes, na verdade, não têm medo da morte. Não tem medo do final dos tempos. Você tem que ter medo de ficar longe de Deus. Você tem que ter medo de não estar vivendo uma vida que agrada a Deus. Você tem que ter medo de não ter a presença de Deus na sua vida. É isso que você tem que ter medo. Mas não, a gente tem mais medo da morte do que medo de não ter o bom julgamento de Deus para viver a eternidade com Ele. Então, o Zacarias, ele vai ser uma mensagem de esperança sim para nós. Ele vai ser uma literatura apocalíptica e ele vai ser uma literatura de consolo por meio das promessas de Deus. Se Deus prometeu a vida eterna para nós, nós temos que nos apossar dessa esperança que Deus tem para nós. Uma curiosidade do livro de Zacarias é que o esboço de Zacarias se divide em duas partes. As duas partes são do capítulo 1 até o capítulo 8 e do capítulo 9 até o capítulo 14. Mas existe uma hipótese de que Zacarias não escreveu a segunda parte desse livro, do capítulo 9 até o capítulo 14, né? Que dá a impressão que eles foram escritos em séculos diferentes. Dá a impressão de que o primeiro bloco, de 1 a 8, foi escrito no século IV e que o capítulo 9 ao 14 foi escrito no século II a.C., né? Mas isso aqui é só uma suposição, então é só uma suposição por conta dos estudos literários que foram feitos em cima do livro, tá? Uma coisa interessante é que Zacarias, ele era sacerdote, e quando você olha para o livro de Zacarias, você vê que é declarada a sua linhagem, né? E porque é declarada a sua linhagem, a gente entende que ele vem de uma linhagem de sacerdotes. Então lá no livro de Sofonias, quando a gente viu que o Sofonias foi declarada a sua linhagem, não está escrito em nenhum lugar que o Sofonias era sacerdote. Mas porque tem a explicação da linhagem, a gente entende que Sofonias ele era de uma linhagem sacerdotal, tá bom? Então Zacarias era sim de uma linhagem sacerdotal, era um sacerdote.
E ele, nesse texto que a gente está lendo, ele reformou, ele retornou junto com Zorobabel do cativeiro da Babilônia, né? E é interessante que Jesus, ele se refere a Zaqueu em Mateus 23:35, tá? Existe uma referência de Jesus para com o Zacarias. O objetivo do livro de Zacarias são dois. O primeiro objetivo é insistir pela reconstrução do templo. Como eu falei para vocês, o Ageu ele tinha esse objetivo no seu livro, que era insistir com a reconstrução do templo. E o Zacarias também insiste na reconstrução do templo. O segundo objetivo do livro é instruir a nação para o seu futuro nos tempos messiânicos. Então, assim, o Zacarias ele vai falar muito sobre o Messias, ele vai falar sobre a vinda do Senhor Jesus, e ele vai falar da segunda vinda do Senhor Jesus também. Por isso que o Zacarias ele tem muitas visões, muitas profecias, muita palavra em cima do final dos tempos, da vinda do Messias, da construção do novo templo, da nova ideia de templo e também da segunda vinda do Messias aqui na Terra, né? Então é interessante que Zacarias ele escreve que o Messias viria de uma forma humilde, que ele seria rejeitado pelo próprio povo. E se os judeus prestassem mais atenção no livro de Zacarias, eles entenderiam que Jesus Cristo é o Messias. Mas eles não dão muito valor para esse texto. E é por isso que eles não conseguiram ainda enxergar que Jesus Cristo é o Messias, porque Jesus veio de uma forma humilde. Jesus veio ele foi rejeitado pelo seu próprio povo, né? E o Zacarias ele explica isso. E ele diz que o Messias voltaria em glória. A mensagem de Zacarias é a mensagem de trabalhar no templo, pois a vinda do Messias, na vinda do Messias, o Messias iria habitar esse templo. E é interessante, né, pessoal, a gente pensar que o templo, na verdade, somos nós, né? O templo não é um prédio, o templo somos nós. E Deus, na época do Messias, depois que o Messias veio, então Jesus fala, convém que eu vá para que o meu Espírito venha. E o Espírito faz morada em nossas vidas. Então nós somos o templo do Senhor. Então Zacarias trabalha, é por isso que eu escolhi essa música para a gente cantar no começo. Zacarias trabalha a ideia que nós vamos construir não apenas as coisas do presente, mas nós estamos construindo algo para a eternidade. Então, quando o Zacarias fala para o povo, vamos reconstruir o templo, vamos reformar o templo, porque o Messias vai morar no templo, ele está falando sobre as nossas vidas. Porque nós precisamos ser pessoas preparadas para receber o Espírito Santo e ele vai fazer morada nas nossas vidas e nós vamos viver a eternidade com o nosso Deus. Então, a mensagem de Zacarias é uma mensagem para reanimar o povo desanimado. É uma mensagem para motivar o povo a trabalhar para o Senhor. É uma mensagem para incentivar as pessoas a servirem no reino, a servirem o reino de Deus, né? E a melhor forma de a gente fazer isso é servir a nossa igreja hoje, né? Quando nós servimos a nossa igreja, nós estamos nos dedicando e nos esforçando para glorificar o nome dele e investir na eternidade de Deus. Então Zacarias é o livro mais messiânico, mais apocalíptico, mais escatológico de todo o Antigo Testamento. E ele vai tratar de questões como o cuidado divino, o arrependimento, a salvação e a vida em santidade. Tudo isso a gente vai ver em Zacarias. Vamos lá. O livro de Zacarias, pessoal, só para vocês lembrarem, tá? E lembre aquele esboço que eu dei para vocês sobre os profetas menores, né? E lá você vai olhar a partir da página 97. A partir da página 97, você vai ver o estudo do livro de Zacarias. E lá tem todo o esboço,
Lá tem a maioria do que eu falo aqui, eu pego coisas de outros comentários, mas na verdade assim, a maioria do que eu vou falar aqui tem lá, né, para você ir acompanhando. Não fique preocupado, mas a gente vai perder o capítulo tal, né? Não fica preocupado em querer tudo dessa devocional, porque nosso objetivo também não é te dar tudo, né? É a gente estudar junto e dar um aspecto geral. E eu penso que através dessa devocional você precisa aprender a produzir o seu próprio alimento. Por enquanto, pessoal, vocês estão comendo do que eu estou preparando, né? Vocês estão comendo a berinjela do Pastor Joel, entendeu? O Pastor Joel está fazendo a comidinha para vocês, está fazendo a nutrição de vocês, está vendo o que vocês precisam, está montando os estudos para vocês, e aí eu venho aqui e trago esse estudo para vocês. Mas vocês não podem se tornar dependentes do pastor para a vida inteira, não é verdade? Vocês têm que aprender a produzir o seu próprio alimento. E daqui a pouco vocês vão aprender a produzir o alimento para outras pessoas também, né? Então é importante você não criar uma dependência espiritual das coisas que o pastor dá para vocês. Tudo isso que eu estou dando para vocês é a oportunidade de vocês aprenderem como é que faz, para vocês reproduzirem isso nos estudos de outras pessoas. Não é plágio, pessoal. Pode pegar tudo aquilo que eu estou falando aqui. Tudo que eu estou falando pode repassar. Pode repassar como se você tivesse estudado, porque nada é novo. Nem o que eu estou falando aqui para vocês é novo. Vocês falam assim, nossa, o pastor sabe bastante. Sabe nada, o pastor sabe ler. O pastor pega as leituras, lê os comentários e traz para vocês. Nada é plágio no reino de Deus. Tudo já foi estudado. Então você tem que pegar esse material, você tem que aprender como que está sendo construído essas devocionais e conseguir aprender a fazer essas devocionais para você passar para outras pessoas, né? Não se acomode, pessoal, não se acomode. Perdemos o capítulo 3 até o capítulo 5 de Zacarias. Não, vai lá, eu mandei para vocês o PDF do estudo dos profetas menores, vai lá na página 92 e vai lá, estuda, e lá tem um monte de informação boa. E você vai ver que tudo que eu trago para vocês aqui, eu tirei de algum lugar. Você acha que eu criei da minha cabeça? Eu nem sou tão inteligente assim. Então, assim, Deus ele me dá esse recurso para a gente poder pegar e montar o estudo para outras pessoas, né? Então vamos aprender a depender mais de Deus e da palavra do que depender do pastor Joel, porque o pastor Joel não é eterno, mas Deus é eterno, né? Deus é eterno. Então a gente precisa confiar em Deus e não simplesmente no ser humano, tá? Que daqui a pouco também vocês vão começar a enjoar de mim também, né? Mas já faz 7 meses que vocês estão olhando pra minha cara quase todo dia. Eu fico com dó de vocês, né? Ai. Vamos lá então, pessoal. Então, dentro do esboço do livro de Zacarias, eu já falei, né? Basicamente o esboço se divide em dois. Do capítulo 1 até o capítulo 8, do capítulo 9 até o capítulo 14. E no capítulo 1 até o capítulo 8, o tema desse bloco é o encorajamento para o tempo presente. Um encorajamento para o tempo presente. Vamos ler do versículo 1 ao 6, que ele vai dizer assim: No 8º mês do 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Berequias, neto de Ido. O Senhor muito se irou contra os seus antepassados. Por isso diga ao povo, assim diz o Senhor dos Exércitos, voltem para mim, e eu me voltarei para vocês. Diz o Senhor dos Exércitos, não sejam como seus antepassados, aos quais os antigos profetas proclamaram. Assim diz o Senhor dos Exércitos, deixem os seus caminhos e as suas más obras. Mas eles não me ouviram e nem me deram atenção, declara o Senhor. Onde estão agora os seus antepassados? E os profetas, acaso vivem eles para sempre? Mas as minhas palavras e os meus decretos que ordenei aos seus servos e os profetas alcançaram seus antepassados e levaram a converter-se e a dizer: O Senhor dos Exércitos fez conosco o que os nossos caminhos e práticas mereciam, conforme prometeu. Isso é muito interessante, né, pessoal? A gente não consegue enxergar o pecado nas nossas vidas.
E porque a gente não consegue enxergar o pecado das nossas vidas, é que a gente chega em alguns momentos na nossa vida e fala assim: poxa Deus, por que que eu estou passando por tudo isso? Não fiz nada! Não fiz nada de errado! As pessoas não conseguiam enxergar o pecado nas suas vidas. É por isso que as pessoas não conseguem enxergar o mal que elas passam. E pessoal, a verdade é, existe um mal muito pior que a gente não enxerga, que é a morte eterna. A gente não consegue enxergar. Mas a gente acha que esse mal que a gente está passando agora, que é o tratamento para a nossa cura, esse mal é terrível. Oh Deus, o que eu fiz para merecer isso? Você fez, porque você nasceu em pecado. Se você nasceu em pecado, você merece coisa muito pior do que isso. Você merece a morte eterna. Mas por causa da graça de Deus, por causa da misericórdia de Deus, Ele está te dando uma injeção dolorosa, com aquela agulha bem grossa e bem longa, e dói. Uma vez eu fui tirar sangue, aí a mulher falou assim: você tá com medo da agulha? Eu falei: eu não. Ela falou assim: por quê? Eu falei: eu gosto de dar agulhada nas pessoas, eu sou dentista. Aí a mulher falou assim: ah é? Você gosta? Ah, tá bom. Eu falei: não, não, é brincadeira, é brincadeira. Né? Então, assim, pessoal, entenda, né? Eu acho que essa ilustração ficou muito boa, né? Eu acho que a gente precisa entender que o mal que a gente passa aqui nesse mundo é uma injeção de cura para que a gente possa se voltar para o caminho do Senhor de novo. Olha só, a palavra de Deus, ela fala assim: voltem para mim e eu voltarei para vocês. Voltem para mim e eu voltarei para vocês. Puxa, pessoal, quando eu leio essa frase, às vezes eu penso, sabe em quem? Naquelas pessoas que se desviaram do caminho do Senhor, que conheceram a Deus antigamente na sua vida e ficaram longe de Deus durante tanto tempo. Uma irmã na nossa INC falou: puxa, eu fiquei 20 e poucos anos afastada de Deus e agora que eu voltei para Deus, Deus tem se voltado para mim e eu tenho experimentado a melhor fase. Durante toda a minha vida cristã, eu nunca experimentei uma fase tão boa na minha vida, porque quando você se volta para o Senhor, Ele se volta para você. Nós precisamos deixar isso nas nossas mentes. É uma exortação ao arrependimento. E eu vejo que, sabe o que é o arrependimento? É quando você reconhece os seus erros. Quando você reconhece que tem pecado na sua vida. E a última frase do versículo 6, ele diz assim: o Senhor dos Exércitos fez conosco o que os nossos caminhos e práticas mereciam, conforme prometeu. Sabe, pessoal, você já viu uma pessoa tomar um castigo e falar assim: não, eu mereci esse castigo mesmo, pode me dar. Sabe, e eu acho até bonito, sabe? Eu lembro que lá em São Gabriel, quando eu dava aula no seminário teológico dos indígenas lá, e um dia um menino chegou atrasado, né? Aí o menino chegou todo arrependido, falou assim para a missionária Ruth, né? Professora, desculpa. Falei: você errou? Falei: errei. Então escolhe um castigo para você mesmo. Essa foi a coisa mais interessante que eu já vi na minha vida. Escolhe um castigo para você mesmo. E aí o cara escolheu um negócio terrível, mas assim, eu penso que o arrependimento, na verdade, é reconhecer os seus erros. É reconhecer o pecado na sua vida. É reconhecer as suas falhas. É reconhecer a sua idolatria, né? E hoje em dia, quando eu penso em idolatria, eu lembro daquele estudo que a gente fez, no estudo trouxe uma frase dizendo assim: idolatria é confiar em você mesmo. Porque toda vez que você confia em você mesmo, você está deixando de confiar em Deus para confiar em você mesmo. Isso é idolatria. Você deixou de adorar a Deus para adorar o seu bom senso, o seu conhecimento, a sua capacidade humana. Nós precisamos sempre depender da capacidade de Deus. Vamos lá, senão a gente não termina. Aí, do versículo... Aí vem uma outra parte, que seria as 8 visões noturnas
de Zacarias, tá? E essas 8 visões noturnas vai do capítulo 1, versículo 7, até o capítulo 6, versículo 8, tá? Olha só. Então, do capítulo 1, versículo 7, até o capítulo 6, versículo 8, são as visões noturnas. Então, hoje a gente está vendo o capítulo 1 e 2. Amanhã a gente vai ver, vocês vão ler, na verdade, cada um vai ler em casa, o capítulo 3 a 5. E na sexta-feira a gente vai ver o capítulo 6 a 8. Então a gente só vai pegar aqui a última, a primeira, a gente vai pegar a primeira, segunda, terceira visão, e aí a gente vai pegar a última visão do Zacarias dentro dessas 8, tá? Então vai ter 4, amanhã tem 4 visões de Zacarias que você vai, eu não vou fazer a devocional delas, mas eu vou fazer o seguinte, pessoal, elas são meio complicadas, então leia e me mande a pergunta. Se você me mandar a pergunta, eu vou te responder, tá bom? Se você me mandar a pergunta, eu vou te responder. Então vamos lá. Então o versículo 7 então, começa a visão, a primeira visão do Zacarias. São 8 visões. Eu acho engraçado, né? Visão noturna para mim chama sonho, né? Mas tudo bem. Ficaria mais fácil, 8 sonhos, né? Mas assim, a visão noturna que ele teve, a primeira então é do versículo 7 até o versículo 17, que diz assim, a visão dos cavalos, ou a visão do homem entre as murteiras, né? Diz assim, no 24º dia do 11º mês, o mês de Sebate, no segundo ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Berequias, neto de Ido. Durante a noite tive uma visão. Apareceu em minha frente um homem montado num cavalo vermelho, e ele estava parado entre as murtas, num desfiladeiro. Atrás dele havia cavalos vermelhos, marrons e brancos. Então perguntei, quem são esses, meu senhor? O anjo que estava falando comigo respondeu, eu lhe mostrarei quem são. Os homens que estavam entre as murtas, explicou, são aqueles que o Senhor enviou por toda a terra. Eles relataram ao anjo do Senhor que estava entre as murtas. Percorremos toda a terra e a encontramos em paz e tranquila. Então o anjo do Senhor respondeu ao Senhor dos Exércitos, até quando deixará de ter misericórdia de Jerusalém e da cidade de Judá, com as quais está indignado há 70 anos? Então o Senhor respondeu, palavras boas e confortadoras ao anjo que falava comigo. E o anjo disse, proclame, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu tenho sido muito zeloso para com Jerusalém e Sião, mas estou muito irado contra as nações que se sentem seguras, porque eu estava apenas um pouco irado com o meu povo, mas elas aumentaram a dor que eles sofriam. Por isso, assim diz o Senhor, estou me voltando para Jerusalém com misericórdia, e ali o meu templo será reconstruído, a corda de medir será esticada sobre Jerusalém, declara o Senhor dos Exércitos. E diga mais, assim diz o Senhor dos Exércitos, as minhas cidades transbordarão de prosperidade novamente, e o Senhor tornará a consolar Sião e escolher Jerusalém. Então essa primeira visão de Zacarias, ela traz, na verdade, o plano de restauração de Jerusalém, né? Ela traz o plano, e o Zacarias aqui, ele está conversando com o anjo, e o anjo está explicando para o Zacarias que haveria uma restauração completa sobre Jerusalém, né? Então é importante a gente entender essa ideia, e o anjo está explicando, então fica mais claro para a gente. Vamos para a segunda visão. A segunda visão vai do capítulo 1, versículo 18, até o final, versículo 21. Né? E ele diz assim, depois eu olhei para o alto e vi 4 chifres. Então eu perguntei ao anjo que falava comigo, o que é isso? Ele respondeu, são os chifres que dispersaram Judá, Israel e Jerusalém. Depois o Senhor mostrou-me 4 artesãos, e eu perguntei, o que eles vêm fazer? E ele respondeu, ali estão os chifres que dispersaram Judá, ao ponto de ninguém conseguir sequer levantar a cabeça. Mas os artesãos vieram para aterrorizar e quebrar esses chifres das nações e levantaram contra o povo de Judá para dispersá-lo.
Então, a visão dos 4 chifres e dos 4 ferreiros é o seguinte: os chifres aqui, eles são os símbolos de poder e orgulho. Os 4 chifres aqui, na verdade, são os povos que atacaram o povo de Deus. O Egito, a Assíria, a Babilônia e a Medo-Pérsia. São povos que atacaram. E é interessante você pensar na visão de Daniel que houveram reinados, houveram povos que atacaram, que construíram ídolos, que atacaram o povo de Israel. E aí vem os 4 ferreiros. E esses 4 ferreiros, na verdade, são aqueles que moldam a pedra, que moldam a madeira, que moldam o ferro. E ele vem com a ideia de que os instrumentos do ferreiro, que são o martelo, o cinzel, a serra, todos esses utensílios dos ferreiros, eles são as nações que derrubaram os 4 chifres, né? Então a gente está falando das outras nações que derrubaram os 4 chifres, que eram as nações orgulhosas, né? Então a gente tem aqui uma ideia de que aqueles que dominaram serão dominados, que sempre, na verdade, sempre existe alguém mais forte do que nós. E se você agir com orgulho, soberba, sempre vai ter alguém mais forte que vai te oprimir. Então, mais uma vez, eu digo para vocês, né? A melhor forma de você não cair é estar de joelhos, né? Porque de joelho ninguém cai, na verdade. Você já está quase no chão, então como que você vai cair, né? Então, a posição de joelhos tem a ver com o quê? Com a humildade. Então, se você está sempre humilde, você está sempre de joelho diante do Senhor, você não vai cair, porque você já está perto do chão, então você não vai se machucar. Então é importante a gente ter uma vida humilde. E última visão, então, de hoje é o capítulo 2, que é a visão do homem com um cordel de medir, né? E o texto diz assim: olhei em seguida e vi um homem segurando uma corda de medir, e eu lhe perguntei: aonde vai? Ele respondeu: vou medir Jerusalém para saber o comprimento e a sua largura. Então o anjo que falava comigo retirou-se, e o outro anjo foi ao meu encontro e disse: corra e diga àquele jovem: Jerusalém será habitada como uma cidade sem muros por causa dos seus muitos habitantes e rebanhos. Eu mesmo seguirei para ela, serei para ela um muro de fogo ao seu redor, declara o Senhor. Dentro dela serei a sua glória. Atenção, atenção, fujam da terra do norte, declara o Senhor, porque eu os espalhei aos 4 ventos da terra, diz o Senhor. Atenção, ó Sião, escapem vocês que vivem na cidade da Babilônia, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ele me enviou para buscar a sua glória entre as nações que saquearam vocês, porque todo que tocar em vocês toca na menina dos olhos dele. Certamente levantarei a minha mão contra as nações, de forma que serão um espólio para os seus servos. E então vocês saberão que foi o Senhor dos Exércitos que me enviou. Cante, alegrem-se, ó Sião, porque venho fazer de vocês a minha habitação. Declara o Senhor: muitas nações se unirão ao Senhor naquele dia e se tornarão meu povo. Então você será minha habitação e reconhecerá que o Senhor dos Exércitos me enviou a você. O Senhor herdará Judá como a sua propriedade, terra santa. Escolherá de novo Jerusalém. Aquietem-se todos perante o Senhor, porque ele levantou a sua santa habitação. Então, quando a gente olha para essa visão de Zacarias, ele está falando que existe a promessa de Deus de consolar o seu povo que foi abatido por conta do exílio. A mensagem ela se estende além do tempo de Zacarias. Toda essa prosperidade que está sendo falada, né? Toda essa união das nações, é interessante você entender que muitas nações se voltarão para o Senhor. É algo que não está acontecendo nesse momento, é algo que está por vir, né? E essa ideia de que não haverá mais muros no versículo 5 é um senso de segurança, que Deus vai trazer essa segurança para nós. O versículo 6 a 9 fala que nós vamos deixar a Babilônia. E não sei se você já parou para pensar no significado da palavra Babilônia, mas Babilônia significa uma cidade bagunçada. E aqui nesse mundo nós vivemos numa cidade bagunçada, a casa está bagunçada. E a casa precisa ser colocada em ordem.
né? Então, assim, a palavra de Deus que é trazida aqui para Zacarias, ela traz muito nesse sentido de que um dia a gente vai deixar essa Babilônia, toda essa confusão, toda essa polarização política, toda essa dificuldade que a gente vive, a pandemia, a briga entre as pessoas, a briga entre as raças, essa briga que está tendo de racismo, né, do Black Lives Matter, né, todas essas coisas vão acabar, porque tudo isso é Babilônia, é bagunça, é briga de homossexuais com heterossexuais, com políticos da esquerda, com políticos da direita. Tudo isso vai acabar um dia, porque a gente vai abandonar essa Babilônia e a gente vai viver o reino de Deus para sempre. O versículos 10 a 13, ele fala dos termos messiânicos. Ele fala assim, cante alegre. Cante e alegre-se, porque venho fazer de você a minha habitação. Muitas nações se unirão ao Senhor naquele dia e tornarão meu povo. Ou seja, a vinda do Messias, os tempos messiânicos serão tempos de conexão entre as nações e não de briga e guerra entre as nações. Nós vamos olhar para outras nações e vamos considerar elas irmãs por conta que nós adoramos o mesmo Jesus que aquelas nações também adoram. O versículo 11 e 12, eles vão trazer essa ideia de que muitas nações se unirão ao Senhor, é a promessa de Deus a Abraão em Gênesis 12, 3. Você será pai de muitas nações. Então essa ideia de muitas nações vem da promessa que Deus trouxe para Abraão lá em Gênesis capítulo 12, versículo 3. O versículo 12 fala sobre a terra santa, né? O Senhor lhe dará Judá com a propriedade na terra santa, de novo Jerusalém, né? O novo Jerusalém. Então a gente vai ver que vai existir um novo Jerusalém, uma terra santa. E o versículo 13 fala sobre a sua santa habitação. E aí eu penso que a sua santa habitação não é um prédio, mas a sua santa habitação somos nós, que somos a habitação de Deus, que somos o templo de Deus, o santuário de Deus. E Jesus Cristo disse, convém que eu vá, para que o Espírito venha e faça morada em nós. Nós somos o novo templo, nós somos o novo Israel, nós somos a nova Jerusalém, nós somos o remanescente do Senhor. E no que nós estamos preocupados? Estamos preocupados com as coisas materiais ou estamos preocupados com as coisas espirituais? Como que você mostra a sua dedicação espiritual? Dedicando de uma forma física para com a sua igreja, para com o reino de Deus. Dedique-se para o reino de Deus e você está mostrando que você se dedica para... dedique-se à igreja que você vai mostrar que você está se dedicando ao Senhor Jesus espiritualmente. Isso é muito importante a gente entender, né, pessoal? Que Deus, na sua graça, Ele nos coloca dentro de uma igreja, para que, através dessa igreja, nós tenhamos a oportunidade de viver e de mostrar o nosso compromisso com Deus. O nosso compromisso com Deus é refletido no nosso compromisso aqui na terra, com a palavra, com os irmãos e com a nossa igreja. Eu sei que muitos de vocês gostariam de estar servindo na igreja, porque era bom, né? É gostoso e é um compromisso que a gente tem. Infelizmente hoje, poucas pessoas podem ir para lá por conta ainda da dificuldade da pandemia, que a gente ainda não tem vacina, a gente ainda não se sente seguro nessa situação de calamidade que a gente está vivendo. Então, dedique-se no máximo que você puder. Dedique-se ao estudo da palavra, dedique-se a orar pelos irmãos, a interceder pelos líderes, a interceder por aqueles que estão se expondo para transmitir o culto para vocês. Dedique-se em buscar o Senhor na tua vida e orar por aqueles que sofrem. Amém? Muito bom. Pessoal, alguém quer... para quem não estava no começo, só para falar para vocês, então assim, hoje é quarta, sexta-feira a gente vai fazer o estudo de Zacarias. O estudo de Zacarias acabaria no domingo, né? Mas o que a gente vai fazer? E segunda-feira, dia 12, é feriado. E o pastor Joel vai descansar, tá bom, pessoal? Preciso passar um tempo com a minha família.
Eu estou fazendo muita coisa, minha cabeça está começando a ficar muito cheia, então eu vou descansar. Eu vou até para um sítio aí, eu acho, vou dar uma descansada. Vou estar domingo, vou fazer o culto. Assim que acabar o culto, acho que eu vou sair para dar uma descansada, né? E segunda-feira eu vou descansar. Mas no sábado, eu vou fazer o livro de Malaquias, então, tá? Então, Zacarias começa hoje e iria até domingo. Então, assim, se você está seguindo a leitura daquele livrinho lá, daquela sequência de leitura, pode seguir. Mas eu vou dar no sábado o estudo de Malaquias. Para quê? Para que a gente possa terminar os profetas menores tudo junto, tá? E aí, então, segunda-feira seria o dia de Malaquias, mas não vai... eu vou fazer o Malaquias no sábado e vocês continuam fazendo a leitura na sequência de vocês, tá? Aí semana que vem, aí é sábado, a gente acaba o Velho Testamento e a gente, na outra semana, já chegamos no Novo Testamento, tá bom? Beleza? Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer fazer algum comentário? Alguém quer acrescentar alguma coisa do estudo de hoje? Não? Beleza, então vamos orar então, pessoal. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pelo estudo de Ageu, pelo o início do estudo de Zacarias. Obrigado, Deus, por essas palavras tão fortes e talvez a gente não pensava que teria tanta mensagem, tanta coisa boa no estudo dos profetas menores, Pai. E esses estudos têm sido tão edificantes para nós, tão valorosos para as nossas vidas. E nós te agradecemos, Deus, porque na tua graça e na tua misericórdia nós podemos desfrutar de um tempo gostoso de estudar a tua palavra, de refletir naquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Obrigado, Pai, pelas pessoas que têm se dedicado aí na devocional, nesses estudos da tua palavra. E nós pedimos que o Senhor continue nos acompanhando com teu Espírito Santo, nos dando força e nos guiando e nos esticando, Deus, para a gente poder receber mais da tua palavra e do teu conhecimento. Te agradecemos tudo isso e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Beleza, pessoal. Deus abençoe todos. Que vocês tenham uma ótima quarta-feira, ótima semana aí. E a gente volta na sexta-feira, tá bom, pessoal? Deus abençoe. Tchau, tchau, pessoal.